Foi igual, mas podem falar um bocadinho do processo atualmente para se conseguir ir a uma final? O campeonato está até organizado pela LATV e o funciona sempre em fases de qualificação, portanto, ao longo de alguns meses até o verão são feitos vários torneios em todo o país. As pessoas inscrevem-se, enviam um e-mail para a organização dizer: olha, quer participar, a entrada é aberta, depois depende do número de pessoas, faz o X número de rondas, geralmente uma ronda final, e depois apura-se também o número de pessoas para a final nacional, de acordo com o número de participantes nessas qualificatórias. Portanto, acumulam-se qualificatórios, depois há uma final nacional, geralmente durante o verão, onde se vai ver quem é o campeão nacional, que nos vai apresentar ou do europeu ou do mundial, acontecem anos alternados desse ano. A ideia que eu tenho é que as qualificações são bastante amigáveis. Algumas delas, pelo menos. Há umas mais fáceis, umas mais difíceis, porque se for se calhar em Lisboa a competição é maior, mas há algumas do mundo do país. Mas qual é a principal diferença entre as qualificações e uma final? A final é muito mais pesada em termos de competição? Sim, as qualificatórias às vezes são pessoas a experimentar, vêem as famílias todas, há pessoas que ainda não sabem jogar muito bem e dependendo dos sítios do país também, há sítios que às vezes é mais fácil qualificar, mas há mesmo muitas qualificatórias, estamos a falar de 30, às vezes qualificatórias que são ali na altura do início do ano até à primavera e depois a final realiza-se sempre no verão, no mês de julho, num dos centros comerciais normalmente mais conhecidos aqui na zona de Lisboa. Portanto, uma pessoa motivada consegue ir à final. Ainda muitas qualificatórias. Sim, se insistir muito, consegue ir à final. Na final é mais difícil, se apanham jogadores já mais experientes, alguns já jogam há muito tempo e dificulta um pouco mais, já sabem qual é o objetivo final. E agora eu pedi-vos algumas dicas. O Ricardo já falou um bocadinho da colocação. Eu lembro quando fui ao primeiro nacional, a única coisa que eu realmente tentei aprender era o início do jogo, para não começar muito mal. Digam-me assim uma ou duas dicas para quem joga assim, de forma muito casual, acho que toda a gente mais ou menos joga, sabe Catanga. Temos que colocar duas aldeias iniciais, à distância de pelo menos duas estradas, e vamos tentar, de alguma maneira, ter ali uns recursos bastante úteis. A colocação é colocada em snake inverso, não é? O primeiro jogador coloca a primeira, o segundo, o terceiro, o quarto, e depois o quarto mete a quinta, e vamos andar, portanto, os jogadores põem duas. Portanto, o primeiro tem uma vantagem enorme de ter a primeira, mas tem uma vantagem enorme para ter a última. Portanto, se calhar alguma das posições é melhor para começar, diga umas dicas sobre o assunto. Sim, geralmente começar costuma ser, em geral é bom, mas pensar à frente no sentido de o que é que vai estar para mim na minha segunda colocação. Isso é fundamental, não sei se tiras o último, colocas as duas, estás mais ou menos encaminhado, mas tirando isso tens de pensar o que é que os teus oponentes vão fazer e pensar numa perspectiva também de como é que o jogo vai decorrer, mais no sentido de trocas. Porque vai ser muito raro os jogos a 4 teres os 5 recursos e eventualmente durante o jogo vais precisar de ter acesso a pelo menos algum acesso residual aos recursos. A não ser que consigas produzir, vais ter que trocar e portanto é sempre bom estar a pensar: ok, talvez faças uma colocação que não parece assim tão boa, talvez fique com mais trigo que preciso ou mais madeira do que preciso, mas se o outro jogador vai ter mais barro que precisa ou mais pedra que precisa, podes logo na colocação pensar com quem é que vou poder mais trocar durante o jogo. Porque para mim, pessoalmente, eu acho que talvez ao mesmo nível que a colocação inicial é com bons a trocar. Os jogadores que ganham, eu acho que eles fazem mais trocas. Estão mais envolvidos com a mesa, estão mais ativos a fazer coisas e isso minimiza muito o fator dos dados. Os dados podem determinar os recursos que recebes, os que a mesa recebe, mas se tiveres falta de um recurso específico que não produza, que elas não dê, se fores bom a trocar, se conseguires ter essas boas negociações, consegues suprir essa falta com um jogo socialmente ativo, digamos. Ok, e a ligação aos barcos? Eu quando jogava era uma coisa que eu raramente usava, depois percebi se calhar o nível competitivo é diferente. Então pensam já nisso quando estou a colocar inicialmente, é uma coisa que vai surgindo depois durante o jogo para não ficarem bloqueados? Relativamente ao quê? Aos barcos? As trocas com os barcos. Com os barcos, os portos, sim. Sim. Sim, a estratégia inicial, há sempre portos que dá para trocar 2 recursos por um, de um tipo, 2 recursos iguais. A qualquer momento temos que trocar 4 recursos por um com o banco. Se conseguimos ir para um porto onde produzimos mais daquele material, é uma grande vantagem ter um porto desses, mas normalmente os jogadores mais experientes dificultam esses movimentos. Por isso, uma das coisas fundamentais é ser bastante diplomata, tentar dar bem com toda a gente, porque alguém que entre com um modo muito agressivo ou que queira muito ganhar, que se note, está condenado a ser um último quase de certeza. Porque o que é mais fácil do que até é bloquear alguém. Se queremos que aquela pessoa não ganhe, aquela pessoa não ganha. Se mesmo ver que aquela pessoa está muito gananciosa, está muito agressiva com as outras pessoas, essa pessoa vai tender a ficar para o fim, porque ninguém quer tocar com uma pessoa que seja agressiva para não seja simpática. É dos pontos que toca aqui na questão da negociação, temos de ter sempre controlar as emoções, não ter ser muito impaciente, porque o jogo às vezes não corre para nós e temos que aceitar isso dessa maneira.
E na final nacional, por exemplo, quando começam a chegar nos passos do que eu me lembro, penso que seja igual, é em Motorley suíço, ainda hoje em dia é assim, penso eu, e temos algumas fases iniciais, que joga alguns jogos, normalmente 3, não estou enganado. São 4 jogos. Agora já são 4? São 4 jogos iniciais. Estamos a pensar, por exemplo, 60 participantes, passam os 16 melhores para as meias finais. Uma mesa só, o melhor de cada mesa passa para a final. Que é a fase mais difícil, são as meias finais. No qualificante temos a 16 em 60 e tal, ou em 80, ainda dá. Depois só passaram uma mesa de 4, temos 25% de hipótese. E se nos conhecem de outros jogos, ainda pior é. Porque este está habituado a ganhar, então vão dificultar. É outra das características. Às vezes quem passa mais despercebido também, nunca há tanta vantagem. E a pressão nesses jogos, sente-se ou não? Ser ao vivo? Sente-se? Força, A questão do mapa no Catan é sempre igual ou varia? Vai variando. O mapa, mas nos torneios é montado aleatoriamente, portanto, tudo aleatório, deserto também não tem que ser no meio, e a numeração é que segue as letras gerais da numeração. Portanto, o esquema de número vai ser mais ou menos igual, o mapa está por baixo completamente diferente e os cortes também. Por isso é que há muita variação de mapa para mapa, se preferias ser o primeiro, ser o segundo, ser o terceiro, e é o que até tem influência nas fases de final, porque aí podes de facto escolher em que posição jogas, e por isso o mapa ser variável é muito importante para conseguir tomar uma decisão. Posso só acrescentar que há quem diga também que a posição 2 por base, se escolhêssemos às cegas, era a mais confortável. Mas pronto, isso são teorias. Eu quando participei, como eu estava a dizer, fui logo direto para a final, porque não havia eliminatórias ainda na altura, já foi há muitos Agora anos. foi o que é? Não vamos lá falar disso. foi há muitos anos. Foi muito antes da pandemia. Foi uma das primeiras, provavelmente. E o conceito de se quer jogar Catan online não existia. Portanto, eu joguei uma vez com meus amigos, lembrei-me das regras e fui para lá. E nem correu assim tão mal. Mas hoje em dia a realidade não é essa. Atualmente, quem está no topo, quem passa pelos meios finais, de certeza que andou a jogar online carregadas vezes. É obrigatório, hoje em dia, ou aparece às vezes alguém vindo de um círculo mais que vocês não conhecem e chega assim longe. No Catan dá para chegar longe sem jogar online. O online apareceu muito na altura da pandemia, estávamos em casa, queríamos jogar com os amigos ou com as pessoas, mas não podíamos, então recorremos à parte online e o próprio online desenvolveu-se mais e serviu para treinar com pessoas de todo o mundo. Mas no caso do Catan dá jeito de treinar, mas consegue-se chegar à final, há quem consiga chegar à final só jogando entre amigos. Vamos falar um bocadinho de vida, atualmente é a grande impulsionadora deste tipo de torneios. Vamos falar também, por exemplo, do Carcassonne, também do Red Cathedral e outros que a Devir fazem esse push. Há, obviamente, outros editores também a fazer esse tipo de torneios. Mas a Devir, especialmente quando o Ricardo Jorge Gomes, que foi provavelmente um dos pioneiros em torneios, ganhar títulos cá internacionalmente, quando foi trabalhar para a Devir, agarrou muito forte nessa área e conseguiu impulsionar muito e fazer com que chegasse a mais pessoas. A importância da Devir, vocês acham que há uma mais-valia clara para a editora continuar nessa aposta, continuar a diversificar, ou deve continuar mesmo a apostar mais nos clássicos e de vez em quando um ou outro novo? Acham que a estratégia está boa? Acham que ia investir mais? O que vocês acham? Falando de perspectiva, também está bom, mas faz envolvida. Sim, a Devir tem sido o grande proporcionador desta vertente dos jogos da competição, pelo menos presencialmente. Tem, por exemplo, e o facto de termos o Ricardo Gomes, olha, com essa experiência da competitiva por trás, é uma enorme vantagem, não consigo subestimar o importante é termos alguém que compreenda a parte do jogador e do competidor, o que é que ele quer no torneio, que modelo é que funciona. De me dar um exemplo rápido do Carcassonne, sei que na Bélgica as qualificatórias são feitas a jogos a 4. A final mundial é a 2, a segunda final é a 2, as qualificatórias eram a 4. Portanto, isso não é um modelo que funciona muito bem. Na ótica de um jogador competitivo, é um modelo que funciona. E por isso havia esse tanto de papel e no sentido de introduzir novos jogos, têm feito isso, por exemplo, com o Red Cathedral, o jogo que introduziram, eles próprios criaram um mundial e penso continuar com ele, portanto eu acho que tem forçado para eles, é uma maneira de ter quando se cria toda a promoção de ter 50 pessoas no centro comercial a jogar, vai gerar sempre algum burburinho de fundo, há sempre alguém que faz a confirmar e vimos o que é que está aqui a acontecer e pelo menos acho que nesse sentido de ter essa visibilidade tem sido benéfico e desde a pandemia como eu estou grande explosão de jogos de tabuleiro, acho que tem que conseguir carregar esses momentos. Acho que a Praça Sociais tem tido um papel importante também nesse sentido. O Ricardo provavelmente jogou com o outro Ricardo Jorge lá mais para trás, vocês já jogaram os dois mais eu já não apanhei nessa era. Posso tirar um bocadinho. Sim.
Apanhaste alguma coisa dele em termos competitivos, porque ele era uma máquina competitiva. Eu lembro de estar com ele esse campeonato que calhou uma vez nele na mesa e ele dominou a mesa imediatamente quando abriu uma caixinha com as peças douradas que tinha ganho no Mundial. Os outros dois jogadores eu já conhecia, portanto fiquei tranquilo, os outros dois jogadores naquele momento perderam aquele jogo logo. E isso, ele tem um isostar, portanto parece um jogador profissional, parece um jogador realmente, como hoje em dia se vê no eSports, por exemplo. Ele leva aquilo muito a sério. Vocês levam isto tão a sério, é um bocadinho mais relaxados. Puxando um bocadinho atrás, até posso partilhar um pouco da história dos jogos. Os jogos que começaram em 2000, os campeonatos começaram em 2011, 2012. Eu lembro de ir praticamente aos primeiros e já o apanhei também, por acaso se tu tiveste eu acho que não fui. Mas ele sempre levou muito a sério e tem uma daquelas pessoas que gosta muito de ganhar, tem muita vontade. O problema é que depois, lá está, como eu disse, as pessoas têm muita vontade de ganhar, no Qatar às vezes é difícil, porque uma pessoa cabe uma caixinha com esses jogos, com esses bonequinhos, as outras dizem, oh, este é profissional, se é profissional não vamos fazer trocas com ele, que ele vai me enganar, é super bom. Então muitas vezes tem o efeito contrário e começou a ter o efeito contrário. O que ele nos passou muito foi aprender os jogos, como melhorar as estratégias. Eu, para mim, não levo assim muito a sério, faço mais por lazer, por divertimento. Claro que vou treinando, o online ajudou bastante, mas também muitas vezes treino a jogar com os amigos, com a família, é uma diversão e vamos encontrando amigos, vamos jogando e a competitividade existe, mas não é assim muito exacerbado, o espírito é sempre muito bom. Okay. Este ano o Mundial vai ser em Stuttgart, vai ser o João Pinho, que eu não conheço, campeão nacional. Qual acham que são as hipóteses do jogo? Conhecem? Não. Já ouviram da final? Acho que para o João, acho que pensou na final. Acho que é a primeira vez, as primeiras vezes que estava a jogar e teve uma run fabulosa, não é? Conseguiu chegar à final. A chance é complicado. Eu próprio já participei no Mundial, não ganhei nacional, mas foi após a pandemia, portanto podia levar o primeiro e o segundo jogador. Eu fiquei interessado este ano, mas o segundo jogador estava indisponível, portanto eu joguei e consegui meter no Mundial. Epá, foi complicado. É complicado porque, primeiro, está a falar em inglês, que se não está muito habituado, pode haver um pouco de barreira linguística, é tipo nos primeiros jogos não estava muito confortável fora os recursos em inglês e a tentar fazer a conversa que eu também faço, por isso é um passo complicado, é preciso mesmo estudar para estar mais confortável nisso. E é um formato muito exigente, é um formato semelhante ao que nós temos, de jogos de fase Suíça, mais para final, mais final, mas é malta mesmo muito forte, tens um tipo de jogo que não é exatamente igual ao que temos aqui. Por exemplo, sei que os americanos fazem muito a estratégia das instruções e coisas bem complicadas, bem para coisas engenhosas que tiram proveito da mecânica do jogo. Mas, é como disse, o João acho que a primeira vez que participou, chegou à final, correu bem, se correu bem outra vez, porque não? Vamos passar então agora ao Red Cathedral. O Red Cathedral, este ano, vocês ficaram em primeiro e segundo lugar, primeiro e segundo. A final vai ser em Essen. Eu não, como eu estava a dizer, joguei novo em Folha, não conheço e não tive a oportunidade de jogar. É um jogo que já tem há alguns anos, do Israel e da Chia. Eu também tenho o White Casa, com os sucessos mais recentes deles. Como é que é o modelo aqui em Portugal de qualificações? É parecido com o do Catan? É um bocadinho diferente? Não, no caso do Red Cathedral fizeram uma final direta, porque não há tantos jogadores, o jogo mais recente, menos pessoas a jogar, por isso fizeram uma final direta cá no Fórum Sintra, aqui mesmo, não dentro da FNAC, mas ali fora. Quem quisesse participar, só tinha que informar que vinha para saber o número de jogadores. E depois o formato foi um formato por pontos, jogámos 4 jogos e quem fizesse mais pontos era o campeão nacional. Já se fez em anos transados, no formato, de forma a que haja uma final a 4, que será o modelo do Mundial. O Mundial irá haver meia final e final depois a 4. E só estes jogos aqui são jogados também quase sempre a 4 pessoas, às vezes tem que ser uma mesa 3, mas normalmente são 4 pessoas. Não é eu te falo porque, por exemplo, eu quando joguei 3 jogos seguidos cá até naquele Mundial, eu estava de rastros. Não estava habituado a jogar tanto tempo. Um jogo destes, que é um bocadinho mais pesado provavelmente, em termos de regras do que eu tenho, não é muito cansativo, é preciso exaustar de certeza, não. Como é que é a experiência? É um bocado exigente, porque depende dos jogadores da mesa, mas é um jogo em que há decisões complicadas, um jogo em que há decisões pesadas, no sentido que tens de passar algum tempo a decidir como é que vais fazer pontos, e por isso equipar ao tempo que o gajo vai jogar no partido
Catan, em que chegamos àquela fase final em que os jogadores estão todos muito próximos, estão a contar as suas cartas, estão a contar as suas estratégias, estão a contar desenvolvimento. Isso é um jogo que depois, que à medida que avança o recapítulo, vai se tornando assim nesse peso da tomada de decisão. Portanto, é mentalmente esgotante. Pode ser esgotante se for um jogador um pouco mais rápido, estás à espera que outros jogadores joguem, até pode ser esgotante se estás a cabeça, mas eu já sei o que é que eu vou fazer, pode demorar muito tempo. Isso é uma parte fundamental, ter essa mentalidade com calma, vai demorar o tempo de demorar, jogar a casa de banho antes do jogo, não precisa ir à casa de banho agora, portanto, é preciso jogar-se com calma e manter a cabeça fria, sobretudo quando o jogo não está a correr no nosso sentido, porque o jogo pode se arrastar um bocado e se a meio perderes o fio condutor é complicado para recuperar. E outras estratégias para ganhar no Red Cathedral? Qual é o caminho da vitória? Estratégias para o Red Cathedral há basicamente duas. Ou ser o primeiro jogador a acabar de construir as 6 cartas da Catedral, normalmente tem vantagem, porque depois ganha ali uns pontinhos bónus no fim e os outros ainda não construíram essas cartas e têm ali menos uns pontos, pode ser uma das estratégias. Outra possível é atacar as torres da Catedral que são maiores, porque elas depois vão dar mais pontos no final e quem tiver a maioria dessas torres também poderá ter vantagem. O balanço entre as duas coisas e a leitura do jogo ao momento é que traz mais sucesso. Não é um jogo que a gente traga a receita de casa, joga-se A ou B, não, tem que se ir lendo a mesa, jogada a jogada, perceber o que é que os outros querem fazer. Por isso é que estes jogos são bons e dá para ir a torneio, porque se fosse um jogo de receita, toda a gente sabia a receita e não estávamos lá a fazer nada. Agora uma pergunta aqui para o Guilherme. Para o Ricardo ganhar em essa, afinal, o que é que ele precisa de melhorar? O que é que ele tem que treinar mais? O que é que eu tenho que treinar mais? Bem, o Ricardo ganhou, nós jogámos 4 jogos e eu fiquei em segundo lugar uma vez, foi na mesa que o Ricardo ganhou, portanto foi aí. O jogo foi decididinho. O que é que o Ricardo fez nessa mesa? Conseguiu as 2 maiores torres, mais ou menos de forma incontestada, o que foi bem jogado. Conseguiu fazer com que os outros jogadores mais ou menos dispersaram-se e não tomaram conta de uma dessas torres. O Ricardo conseguiu praticamente apanhar as ambas, o que deu uma vantagem, pelo menos 15 pontos sobre nós, os outros éramos 4, portanto havíamos 3 juntinhos com perto de 40 pontos, o Ricardo tinha mais 15 de nós no final do jogo. Por isso, eu acho que é perceber qual é que é o caminho da vitória, como o Ricardo estava a dizer. Se há torres fortes em que consegue jogar e vês que os jogadores estão mais ou menos empenhados em concluí-las, porque se a torre não for completada, não ganha os pontos por ela, portanto os jogadores têm que estar investidos em ter essa torre e tens de ter o domínio dela. Por isso é uma fação complicada, porque pode ser para um jogo muito rápido e aquele não está concluído, portanto dá os pontos à espera, ou se os jogadores concluírem a torre, depois podem te roubar, por isso é ter esse cuidado e ver a mesa, o que é que a mesa está a pensar em fazer. Porque às vezes consegues perceber se os jogadores estão mais interessados em concluir a torre, se estão mais interessados em fazer torres mais pequeninas. Por isso, o Ricardo ganhar é fazer o que fez no Nacional. Funcionou. É só repetir. Boa, boa. Então vamos passar ao Carcassonne, que está um bocadinho, se calhar, no outro espectro de complexidade. É um jogo quase tirar uma peça e jogar uma peça, não tem muito, assim com que as estradas, os rios, tudo seja coincidente com as peças que lá estão, para não criar jogadas irregulares. Pronto, não sei se a maior parte das pessoas já jogaram Carcassonne, eu posso dar assim uma vista rápida, mas basicamente é um jogo tile lane, em temos uns meeplezinhos, umas pecinhas de madeira com a nossa cor, que vamos pontuando, vamos jogar, temos poucos, vamos jogando estrategicamente para tentar ganhar. O Ricardo vai outra vez também a essa, acho que foi para vir para o Painheiro, como campeão nacional. Eu vou, mas não posso chegar. Não, porquê? Pedro Vir fez a ratoeira de meter os 2 mundiais no mesmo dia, à mesma hora, e tive que abdicar de um deles. E abdiquei deste porque já tinha ido uma vez. Podia ter mandado o segundo classificado. Sim, vai. Vai, Classificado. ok. Neste caso, se eu fosse este, iria ao Guilherme jogar o Red Cathedral. Mas eu vou experimentar o Red Cathedral, que nunca experimentei. Já experimentei o Carcassonne e será o segundo classificado Carcassonne a jogar o Mundial. Já tinha sido campeão em 2019, cá em Portugal. O jogo já vai, o torneio já vai ter o site da Dirija em 13ª edição, já tem uma aposta grande deles. É um jogo, como eu estava a dizer, muito simples. O que é que torna este jogo apelativo, sendo tão simples? À primeira vista, nós temos uma peça que temos que jogar, parece que não há quase decisões, mas não é verdade. E é um jogo, como estava há um bocado a dizer, a jogar a 2. Porque é uma dinâmica muito diferente do que a jogar a 4. Provavelmente as pessoas em casa muitas vezes jogam a 4, porque é muito mais familiar, muito mais... Não conseguimos controlar tanto o que é que o jogador lá da mesa está a fazer, enquanto a 2 é uma guerra, se calhar, um bocadinho mais... um frente a frente um bocadinho mais duro. Sim, isto a 2 assemelha-se mais a um jogo estilo de xadrez, não é xadrez como é óbvio, mas nós temos que saber os tiles, há 72 tiles, temos que os saber todos e gerindo as probabilidades conforme os tiles vão saindo, para ver o que é que falta, para tentar bloquear o outro. Isto é um puzzle, as peças têm que encaixar em todos os sentidos e nós só temos 7 bonecos para gerir, os nossos trabalhadores. Podemos pôr um trabalhador numa peça, recebemos, numa das zonas da peça, ou num castelo, ou numa estrada, ou no campo, ou na igreja, mas ele só sai de lá quando aquela situação fica completa, ou o castelo completo, ou a estrada.
e podem bloquear os 7 bonecos. Temos 35 peças ou 36 para jogar. Se metermos em 7 peças e não tirarmos mais da lista, estamos presos e não vamos pontuar. Por isso essa gestão e ver a probabilidade das peças que vão sair e criar situações para tentar bloquear o outro ou para maximizar os seus pontos é uma luta constante, peça a peça, e o jogo vai apertando para o final. Existe bastante raciocínio. Muitas vezes no Mundial é jogado com tempo, 15 minutos para cada. Não é limitativo o tempo, mas é sempre alguma coisa que mete mais pressão. É dos vossos jogos favoritos? Ou é o jogo favorito? Eu sei que a comunidade portuguesa que joga jogos mais a sério, o Carcassonne está sempre no topo, normalmente. Está lá em cima, não diria que é. O jogo favorito depende do dia. Eu diariamente avulio, mas não é o meu favorito. Mas não é o meu favorito, mas é de estar lá em cima. É como o Ricardo disse, é um jogo bastante interessante e jogado 1 para 1 é fantástico, é um jogo de soma nula. Tu fazes pontos, então se eu tenho que fazer pontos, é o mesmo. O que interessa é ter mais pontos que eu. E para além dessa gestão dos meeples que tens que fazer para perceber quais são as features, como é a probabilidade de ter um retorno, o que eu acho do Carcassonne tão interessante é que a mecânica para tu voltares a jogar, estás a perder bastantes pontos. A mecânica de voltares é arriscar. E a perceber como arriscar. Vai ficar sem meeples como. E a diversão, a grande diversão que eu tive desse jogo é de jogar dessas posições em que estou a jogar com um meeple livre o jogo inteiro, que já tenho os 6 presos ou em situações muito precárias porque me aventurei, e perceber como é que gira essa vantagem, como é que vou maximizar isso. Isso é um jogo que se torna, como o Ricardo disse, um puzzle. Um puzzle tanto a colocar as peças como um puzzle a gerir, ok, como é que a partir daqui eu tirar uma desta posição que pode não ser das melhores. Sim, para mim é um dos favoritos. Já fui a 5 finais em 9 participações, ganhei 2 vezes, adoro o jogo. E ao longo dos tempos tem mudado muito, porque antes de haver o online havia quase a escola russa, que é uma escola muito posicional, que aposta na colocação para ganhar pontos nos campos no final do jogo, por castelos fechados. E depois, com a altura da pandemia, começaram a ver uns youtubers, o senhor da Antónia, que é o Alex, e começou a trazer outra escola, que é mais aqui a escola do amigo Guilherme, que é apostar mais, pôr os meeples em tudo, arriscar mais, tentar pontuar mais com pequenas coisas, cada pormenor é uma pequena vantagem. Então isto tem mais do que o que parece. Há quem já escreveu livros sobre isto, há youtubers a acompanhar as provas, vão dando dicas, tem documentários. O Carcassonne está um bocadinho mais à frente nessa parte competitiva e cada vez há mais bons jogadores e é mesmo muito, muito difícil ganhar o Mundial. Daí a minha troca até para o Red Cativa, para tentar experimentar o mais fácil. Falaste da pandemia, eu acompanhei, se não me engano, em 2020, se não estou enganado, o primeiro Mundial por equipas online, que era organizado por um grupo, acho eu, do Carcassonne da Catalunha, não é? E eu realmente raro ver jogos online, mesmo é raro, eu achei a experiência muito gira. Quero falar um bocadinho como é que funciona e quais são as diferenças para hoje em dia. Estava aqui a minha nota, Portugal, se não me engano, chegou 4 vezes em 6 edições às meias finais, estou enganado? Quartos final? Quartos final. Vocês queriam saber um bocadinho como é que funcionava, como é que funciona hoje em dia que tem muitos participantes portugueses, como é que funciona a equipa, quem é que é o selecionador, essas coisas. Posso contar assim mais o início e depois posso aqui olhar. Quem é o Martínez? No início calhou-me a mim ser o Martínez, na altura, porque eu tinha ganho o campeonato em 2019 e surgiu esta ideia online, estava a jogar, estava a treinar, era quem estava mais por dentro do jogo, o Ricardo Gomes já estava a organizar torneios e a minha ideia foi, em Portugal haviam 4 ou 5 campeões nacionais só, até à data, o Ricardo Gomes tinha ganho várias edições, convidei-os, depois juntei mais um segundo classificado e fomos 5 ou 6, temos mais um outro e fomos com um número reduzido, cerca de 7 jogadores. E como é que funciona? São duelos, sorteio de grupos, como se fosse um mundial quase de futebol normal, e depois os jogos são os 5 jogadores do teu país contra 5 jogadores do outro país. Com duelos há maior de quem ganhar 2 jogos, pode ficar 2-0, 2-1, nesse duelzinho. Depois, quem ganhar o resultado final contra o outro país pode ser 3-2, 4-1 ou 5-0, só isso, não há empate. Basicamente é esse o mecanismo. Se por acaso no jogo empatarmos, ganha quem, hoje em dia, ganha quem começou em segundo lugar. Tem essa vantagem porque mete menos uma peça. O campeonato realizou-se assim e nós na primeira edição corremos muito bem. Ficámos, penso que em quinto lugar logo na primeira edição e ao longo destas edições tem vindo a evoluir. Depois com situações da vida, a seleção foi mudando um pouco, fomos trazendo mais jogadores e agora já deixam convocar 10 e também existe o europeu online, por exemplo, agora vamos ter o europeu no próximo fim de semana. Até passa aí um pouco. Sim, eu fui trazido em 22, acho que,
Eu não jogava Carcassonne até basicamente 2019 joguei no Santo Cata e não joguei de Carcassonne. Porque eu consegui jogar Carcassonne em 2019, acho que tínhamos jogo em casa, mas não peguei nisso. Mas depois descobri que havia a versão de cá tem Carcassonne, comecei a jogar Carcassonne em 22. Alguém disse, olha, na seleção, tu jogas bem e tu vens jogar. E assim até tivemos, nós temos o nosso quarto lugar foi no Mundial de 22. Portanto, se calhar fui eu. não, brincar. O trabalho de equipa e é muito interessante esse modelo de jogar à melhor de 3. E é verdade que vamos ter o europeu, vai ser um formato ligeiramente diferente. O habitual costuma ser prolongado algumas semanas, em 2 semanas, que as equipas puderam tempo, puderam um dia para fazer os seus duelos. Vai ser um formato muito mais concentrado no fim de semana, portanto vai ser de manhã à noite a jogar, basicamente. E é como o Ricardo disse, os 5 jogadores contra os 5 da seleção oponente. E penso que a pergunta também era como é que a seleção para a seleção, porque, como o Ricardo disse no começo, havia poucos jogadores, portanto os jogadores tinham ganho o campeonato nacional, porque estavam nacional, estavam mais investidos aí, e agora com o online houve uma grande explosão, muitos mais jogadores, e por isso estamos agora aqui, usamos um modelo de torneio, fazemos um torneio para selecionar 18 jogadores, 10 jogadores para a seleção, e incluímos o campeão nacional do ano, está automaticamente qualificado, e depois temos 3 pessoas no grupinho que gerem esta parte da qualificação e que queremos estes torneios para todos poderem participar. E quem se consegue qualificar avança. Normalmente os jogadores são muito discutidos e depois vai aparecendo uma cara ou outra nova, depois começa a entrar e nunca mais sai. Eu estava a ouvir o Guilherme a dizer que começou a jogar em 2019. Depois tem a malta que começou a jogar em 2000 como eu, não? Essa geração já desapareceu. O mais antigo talvez seja o António Paiva, mas não sei se ele joga já desse ano. Eu também já jogo há algum tempo, como sabes, desde mais ou menos 2010. Temos alguns jogadores desse tempo, mas depois temos tido uma renovação, ainda bem, porque estes jogadores mais jovens vêm cheios de energia, mais nica, porque o cérebro também vai cansando aos mais velhos. É sempre bom ir renovando. Boa. Eu queria passar rapidamente, depois já voltamos a falar um bocadinho do Carcassonne, mas queria falar um bocadinho de outros torneios nacionais. Portanto, estes até agora estamos um bocadinho concentrados aqui na Devir. Ao longo dos anos tem começado a aparecer alguns torneios, normalmente feitos por editores, mas por outras entidades, como os Jogos Janeiro, por aí fora. Por exemplo, o Clássico. Também tinha o Kingdom, também aconteceu um torneio há relativamente pouco tempo, que o Ricardo também foi o vencedor. O Café também vai no segundo campeonato nacional, a Devir também aposta no White Castle, provavelmente vai começar a apostar um bocadinho mais. O Trenches está ali na Cuna, é um jogo nacional que também já há alguns anos foi um dos primeiros. O Ricardo Jorge Gomes, na altura, também publicitou muito o jogo também mais da família do xadrez. Como é que vocês veem esta diversidade? Acham que é suficiente? Acham que há espaço para mais coisas? O que é que pensam que vai ser aqui o futuro neste tipo de jogos? Assim um bocadinho, fugindo aqui um bocadinho à Devir. É assim, isto como nas coisas mais a sério, se houvesse uma federação era sempre mais interessante e pode-se dinamizar mais. Não havendo, parte muito das editoras e de algum grupo de amigos ou de carolas, como a gente costuma dizer, que resolve organizar, tanto começando a nível online ou começando depois com torneios mais físicos, fala com uma editora no estrangeiro e traz um torneio para cá. Estes torneios aqui foram mais esporádicos, nós tentamos sempre jogadores, eu lembro na altura, tentei puxar, por exemplo, para a Mebo fazer o torneio de clássico, porque havia o Mundial na Finlândia. Vamos tentando puxar um pouco pelas editoras. No caso da Devir não é preciso, porque temos uma pessoa experiente que segue com isto. Nas outras editoras elas não estão muito vocacionadas para a competição, até porque a nossa educação em Portugal não é muito vocacionada para a competição. Nós não temos uma educação muito de meritocracia, é mais de todos que queremos participar, não vale a pena tanto competir. E isso nota-se na sociedade e às vezes até nesta parte da competição ainda não temos tantos jogadores como outros países já têm. E o Clássico, por exemplo, é um exemplo, quando se vê online como é que funciona o jogo, rapidíssimo, parece que estão a jogar no nível estratosférico. Há outros jogos como o Kingdom, que são um bocadinho mais familiares. Portanto, há aqui, apesar deste jogo ser muito simples de jogar, é um jogo quase da família dos matraquitos, há aqui possibilidade de comprar infofontes de torneios, com algum sucesso, penso eu, com diferentes tipos para diferentes tipos de público, porque se calhar o editor como a Meba não está à procura, como vocês estavam a dizer, de jogos que estão em especialidade, quer chegar a outros públicos. Destes torneios que têm ido, para além das viagens, que eu acho que é uma parte muito fixe de ir lá fora, representar Portugal e visitar as cidades, quais são assim os prémios, podem falar um bocadinho das viagens, quais são assim os prémios que acham que, olha, foi um grande prémio, valeu a pena, o investimento das horas a treinar?
Posso falar da vez que fui ao Mundial em 22, Mundial de Catan. Não correu espetacularmente, foram 4 jogos, fiz 3 segundos lugares, o que dói, e um último, curiosamente este último lugar, eu fui com o campeão do ano, que foi o David Ventura. Jogámos na mesma posição essa mesa, a mesa era igual para nós os dois, nós jogámos separados, obviamente, colocámos os mesmos lugares, ele ganhou o seu jogo e fiquei em último. Portanto, estávamos para ver que, que mesmo repetindo o setup, repetindo o nível dos jogadores, acreditávamos que o Ventura jogamos ao mesmo nível, aquilo pode ser variável. Mas, sim, nesse jogo não correu muito bem, mas curiosamente o formato dos prémios, que atribuíram o prémio aos jogadores por estarem lá, foi muito porreiro, mas foi um bocado... o top 16, digamos, não ficou muito satisfeito com o modo como isso correu, porque enquanto ele estava a jogar as suas semifinais, o resto da malta estava a jogar jogos amigáveis com as pessoas que já tinham ficado fora, e a certa altura disseram, olha, vamos começar a dar os jogos, junta-se aqui à pé da mesa dos prémios. Eu estava a jogar um amigável literalmente ao lado da mesa dos prémios, eu levantei, olhei para o maior jogo que lá estava, que era o Lacrimosa, e disse, posso ficar com este, e fiquei com o Lacrimosa. E eu achei que eu famoso. Agora o top 16 deve deixar muita piada, depois jogar o rugby estava vazia, mas para mim provavelmente foi das recompensas mais doces do agridoce que foi esses 4 jogos de fase de Suíça. Só para acrescentar aqui, normalmente o Nacional ganha-se alguns jogos, não é? Tem que ganhar o Nacional, mas depois lá fora os prémios são um bocadinho melhores. Normalmente no Nacional há prémio, pagam a viagem para o sítio onde vamos jogar. Há uns que dão a estadia, por exemplo, no caso do Red Cadrilho temos 2 noites de estadia. Depois temos alguns jogos até ao quarto classificado. Lá fora também nos pagam às vezes umas visitas, ou uns jantares, ou uma camisola. Depois já tive prémios monetários, que os Jogos do Mundo organizou um torneio de Carcassonne, que é a Pro League, e deu 100 euros para o vencedor, o que foi simpático. A Mego no torneio de King Domino ofereceu um prémio que era uma montra de jogos até 400 ou 300 e tal euros, ou seja, a sua coleção podíamos escolher jogos até esse valor, não era monetário. Pronto, é uma bela montra de jogos. Há prémios mais simpáticos, por exemplo, o clássico é uma viagem à Finlândia. Depende de editora para editora, mas mais ou menos esta é a gama, a oferta de viagem e alguns jogos, a parte monetária é menor. Há bocado também estávamos a falar de ser um conjunto de estarolas que cria isso. Vocês estão organizados, de toda a comunidade, atualmente está quase toda organizada no maior da minha aldeia, que é um evento, por enquanto, estritamente online, tanto quanto sei, que já vai na 16ª temporada, mas também apuram campeões nacionais. Podem falar um bocadinho qual é a experiência do maior da minha aldeia, em plataforma que se juntam, como é que se feitos os jogos, como é que se coordenam em termos de datas. Quem não conhece, que jogos é que estão a ser jogados nessa altura? O Maior da Minha Aldeia é um evento fabuloso. Começou mais ou menos à altura da pandemia, penso que começou com um torneio de King Domino. Acho que foi o começo. Começou com um torneio de King Domino entre amigos no tempo da pandemia, porque queríamos juntar e fazer um jogo. Simples. E depois passou de um jogo para 10, passou de 10 para 20, passou de 20 para não sei quantos são agora. Bem, 170 jogos, tem uma comunidade gigantesca, organizada sobretudo no Discord. Há uma equipa que prepara votações, porque o modo como os torneios são criados é na altura antes das temporadas. As temporadas são normalmente 3 temporadas por ano, costumam durar 3 meses. E no período antes da temporada fazem uma votação. Qualquer jogo do BGA seja disponível para jogar por fora. Board Game Arena? Exatamente, no Board Game Arena, com o site onde jogamos a maioria dos jogos, que é um vastíssimo catálogo. Qualquer pessoa da comunidade pode votar no jogo que quer. O jogo precisa ter essencialmente 8 pessoas para abrir o torneio. Se tiver os 8 votos, o torneio é aberto. Esta temporada jogam, toda a gente se inscreve nos torneios que quiser e vão jogando. Por turnos? Jogando por turnos, é isso que quer dizer. Os jogos são feitos por turnos, temos cerca de 10 dias para acabar o jogo e cada torneio tem 7 jogos, 7 rondas, por exemplo, ou 5 ou 6, dependendo do número de jogadores inscritos. No final, o primeiro, o segundo e o terceiro, e depois temos pontuações para as temporadas também, faz-se um género de pontuações. Essa parte competitiva também é interessante para quem quer, mas a maior parte das pessoas joga pelo prazer do jogo. E há pessoas que nem a 10 torneios vão menos, há outras como nós dois que vamos 50, 60, 70 torneios e vamos jogando isso ao mesmo tempo ao longo de 3 meses. Mas como é online, joga-se no telemóvel, joga-se no computador e dá para ir treinando, é uma forma de treinar também. Não se sentem que dispersam ao ser tantos jogos diferentes? Estou a dizer isso, por exemplo, vocês podiam estar especializados só em Carcassonne para ganhar Carcassonne. Estão a jogar 70 jogos diferentes, faz parte da diversão. Para mim faz claramente parte da diversão. Eu pessoalmente comecei a jogar na temporada 4 e inscrevi-me num torneio, inscrevi-me nesse torneios. Temporada 5 inscrevi-me em 3 torneios, Carcassonne e... quer dizer King Domino, talvez. E agora estou em 70. Por isso acho que parte da diversão é aprender a jogar jogos. Mais de metade dos jogos que aprendi a jogar foi de jogar nas temporadas da minha aldeia. E jogava com pessoas e as pessoas diziam, olha, tu se calhar sacavas ter a jogar neste jogo. E eu, ok, gosto muito deste jogo, gosto de jogo. E depois, se calhar, se jogar aquilo, depois eu também deve ser giro, os comentários. Por
por isso acho que a grande parte da diversão é jogar muitos jogos e não propriamente especializar num. Até porque isso depois há outras competições mais específicas, as carcações, as cartão para esse tipo de eventos. Para mim, o MMA, a vantagem que tem é poder jogar montes de jogos, jogar com montes de pessoas e ter o sentido de facto de comunidade. E depois, como o Ricardo disse, há a parte do medalheiro, de vencer este play, para segundo, para esta série, da parte dos pontos que para quem tem o bichinho da competição, a maravilha e verifica que eu faço uma festa para a temporada a ver se o Ricardo passou à frente, porque ainda não sei que ia ser. Vocês estão muito perto, em terceiro e quarto milha. Sim. Fui confirmar. Normalmente o que eu dou mais relevância é a classificação geral, porque ela segue um modelo criado nas Olimpíadas de Mente em Londres. Ou seja, isto foi baseado a certa altura a classificação nos teus 10 melhores resultados. Nas Olimpíadas de Mente em Londres são os teus 5 melhores resultados, porque são menos dias, participas em menos torneios. Aqui contra os 10 melhores que tiveres no final, e isso tem a ver com o número de participantes no torneio. Se é um torneio de 8 pessoas ganhar, não dá tantos pontos como ganhar num torneio de 100 pessoas. O que acontece, por exemplo, com o caso do Azul. E a soma dos teus 10 melhores resultados é que faz a diferença. Então isto para o topo são diferenças muito pequenas às vezes, e é uma grande luta para ver quem é que chega primeiro. Normalmente o Guilherme e eu andamos ali hoje em dia a lutar pelas temporadas, com muito gosto, e a amizade continua independentemente da parte do título. Falaram das Olimpíadas da Mente, Mind Sports Olympics, Olimpíadas, acho que é o nome oficial. É um evento que dá para ver claramente quando é que os portugueses se juntam para ir, porque esse ano está cheio de medalhas portuguesas. Os anos em que não vão, não há medalhas portuguesas. É um evento que vocês têm que custear totalmente, quem vai, totalmente, não há qualquer tipo de apoio. Eu estava aqui, fiz uma lista, por exemplo, em 2024, Portugal ganhou medalhas do Carcassonne, incluindo o pódio completo no jogo a 2 jogadores, mais uma medalha no jogo a 4. No Continuum, no Kingdom, no Lost Cities, Patchwork, Catan, Splendor, Stone Age, Twix, Ticket to Ride, Mastermind, o Azul, e depois também está aqui umas medalhas do Pentabank, que já vou pedir para explicar um bocadinho o que é. Além disso, há o MSO Grand Prix, que é um conceito online, um bocadinho diferente do que eu percebi. Como é que é a experiência de ir a Londres? É algo que vocês sempre têm que custear, é vários dias, penso que há mais de 7, 8, 9, 10 dias, não é? Falem um bocadinho do que é as Olimpíadas da Mente, como é que é o conceito, como é que é a experiência. As Olimpíadas da Mente é uma competição múltiplos dias, múltiplas disciplinas. Há jogos que são jogados a 4 jogadores, há jogos que são jogados a 2, há jogos mais abstratos, há jogos de função perfeita, há póquer. Em xadrez há uma grande diversidade de torneios e são 10 dias, são utilizados em Londres. Eu e o Ricardo fomos pela primeira vez, porque foi a primeira vez agora em 2024. Fomos a 24 com mais outros 2 jogadores, partilhámos um Airbnb para dividir custos, ficámos lá a experiência total, do princípio ao fim, participámos em imensos torneios, trouxemos algumas medalhinhas e foi uma experiência porreira. Quantas? Há ouvi dizer que foi um recorde para Portugal. É capaz de ter sido, quantas nós trouxemos? Já lá, trouxemos bastante. Ao todo, passou a dezena de medalhas, o que é raro. Normalmente, antigamente, quem ia era o Ricardo Gomes, que era o orientador dos torneios da DEVIR, começou a ir mais solitariamente e com mais um ou outro português. E agora, neste ano passado, reunimos mais uns quantos, éramos uns 6 ou 7 ao todo, éramos 4 juntos. E aquilo consiste em cerca de 90 torneios e nós em 8 dias mesmo de competição só podemos jogar cerca de 16, conseguimos 2 torneios por dia, no máximo 3, que é humanamente impossível, e só temos um dia de folga, por isso chegamos ao final da semana completamente rastros, porque a nível mental exige muito e para além disso o nível dos jogadores é top e conseguir uma medalha é mesmo difícil. Mas nesta edição correu mesmo muito bem para Portugal e pela primeira vez tivemos um jogador que alcançou o segundo lugar do melhor jogador das Olimpíadas, foi aqui o Guilherme. Isso é o Pentamind? Exatamente, o Pentamind é a tal classificação que eles têm para os 5 melhores resultados, não podemos ter 5 torneios de xadrez, só vale ter um, por exemplo, não temos que repetir os tipos, podemos ter um de gamão, um de póquer, o póquer é um pouco mais sobretudo e a gente nem costuma muito ir, mas temos que variar os torneios e os teus 5 melhores resultados é que vão estar a classificação final. E pela primeira vez vimos jogadores, está aqui um jogador novo, normalmente quem ganha, estamos a falar vai para a 30ª edição, 17 edições foram ganhas por 3 jogadores, por isso só sobram 13. Na história é bastante difícil, por isso o segundo lugar é muito mérito e agora estamos a pensar, vão ser os 30 anos para o ano, se calhar vamos lá outra vez desafiá-los. E a CMTV estava a receber-vos ao aeroporto ou é só vossas famílias? Eu estou a falar isto porque é muito pouco divulgado. Sim, não. A minha família estava no aeroporto, francamente. Não, porque eles também foram para Londres, porque eles foram visitar Londres e eu decidi, não, eu vou fazer melhor, eu vou ficar fechado durante 8 horas no dia a jogar jogos de tabuleiro. Excelente escolha, devo dizer que foi bastante bem.
Mas sim, foi uma experiência fabulosa, o que também foi um grande desafio. A certa altura eu estava a olhar para os torneios e a pensar estrategicamente a que tipo de torneios eu tinha aqui para maximizar as minhas hipóteses para o Penta Mike. Eu cheguei lá a pensar, eu talvez ganhar uma medalhinha. Medalha, fico satisfeito. Por acaso fui, tenho uma medalha ao peito e tal. E metade do evento eu estava a liderar, o Penta Mike, da verdade, tinha ganho um torneio, feito 2 segundos lugares, acho interessante. E estava com boas perspectivas no Penta Mike. E como as categorias não se podem repetir dois jogos de categoria, como as xadrez, apenas um. A certa altura estava a pensar em quais jogos tinha que ir e quais é que tinha as melhores hipóteses de maximizar. Infelizmente no final a carga, a adrenalina deve ter esgotado para ir para o dia 8, que no 9º no 10º dia não fiz nada de jeito, sério. Então não sei quantos torneios gosto de jogar tipo Wingspan e Tica Torrad e genuinamente às vezes esgotado. Isso foi mesmo duro, mas foi muitíssimo interessante conhecer montes de malta, porreira, falar com eles, jogar os jogos, discutir estratégia. Acaba que eu gosto muito de fazer após os jogos, que é ganhando ou perdendo, eu gosto de discutir os jogos, discutir o que é que correu mal, o que correu bem, decisões é que um outro jogador tomar. E às vezes isso não é. As pessoas perdem, não está com vontade de rever a derrota, que a derrota é dura. Mas lá a malta estava para isso, estava lá no sentido de vamos aprender, vamos ver onde é que. Quais foram as decisões que tomaste que correram mal, quais foram as que tomaste que correu bem. E por isso eu gostei muito desse espírito. E infelizmente a própria competição também me correu bem, não era o objetivo inicial, mas foi que isto tinha sido assim. Boa, boa. Eu tenho pena não ver apoios, porque acho que as mesmas editoras podiam ver isso como uma publicidade e apoiar a divulgação e por aí fora, para que no futuro isso aconteça. Queria deixar só a nota que eu, quando comecei a acompanhar isto, com o Facebook do Ricardo, que é a fonte de informação para estes eventos, fiquei um bocado surpreendido de sequer existir. Depois fui ver a história, já é um evento que estava já quase 30 anos, e apesar de ser um jogo mental, claramente a preparação física e psicológica para isto é necessária. Dou um exemplo, por exemplo, o Ricardo Jorge Gomes, às vezes um bocadinho brincados e que às vezes tem que ir mais cedo para os sítios para se adaptar ao fuso horário, os exercícios físicos, como eu estava a dizer, e ter muitos obstáculos, provavelmente. Como é que a vossa família, como é que os vossos amigos veem essas vossas participações? Eu sei que por vezes há um bocadinho mais estranhas até nos jogadores que já jogam jogos de tabuleiro, não provavelmente pessoas de fora. Não sei qual é a vossa experiência. A nível familiar, a minha mulher introduziu-me nestes jogos e foi com ela que eu comecei a ir aos campeonatos. A partir de certa altura eu comecei a jogar um bocadinho melhor que ela e ela começou a desistir. E pronto, ela aceita que eu vá, mas é aquela coisa, é a tua coisa, não liga muito, não dá muita importância a isso, é um hobby que temos. Como diz, não me preparo muito, claro que quando nós estamos a alimentação é importante, porque estamos a jogar muitas horas seguidas, muitas vezes quase não dá para almoçar, por isso convém ter umas nozes, uns chocolatinhos, água, alguma coisa que te vai hidratando, uma banana. Temos que ir alimentando o cérebro, entre aspas, porque senão chegamos ao final do dia esgotados e a alimentação é importante para tudo. Sem alimentos não sobrevivemos, não é? Por isso, esse fator competitivo e treinar, sei que há lá jogadores que fazem natação, que dedicam-se mais à parte física, mas ainda não é tão importante como a parte de saber vários jogos, como o Guilherme estava a dizer, é muito interessante nesta competição. Nós estamos nos torneios, podemos pensar que vamos jogar A, B e C a seguir e não, porque já obtivemos resultados em torneios desse tipo, então vamos ter que mudar, vamos ter que ir para o Y e para o Z e temos que os saber jogar. Mas estão lá 90 torneios, nós não temos que saber jogar os 90, mas temos que ser bons em variedíssimos para poder adaptar a estratégia, senão é impossível lutar pelos lugares primeiros. Vou perguntar aqui para o Guilherme. O Guilherme, pelo curso, eu penso que seja meio cheio de super técnico. É isso mesmo, sim. O Ricardo também aqui da Universidade Técnica como eu. O que é que os teus amigos acham e achas que este meio está muito associado às matemáticas? O Ricardo Jorge Gomes também é ligado à matemática. Portanto, há essa ligação ou é aberta a muitas experiências diferentes? O momento analítico ajuda muito? Acho que a analítica ajuda, mas é aberta a toda a gente. O Ricardo tinha falado mais do exemplo do Alexi, que faz os vídeos de Carcassonne, ele é do Meninatos. Eu acho que é o melhor jogador de Carcassonne nunca ganhou um mundial, basicamente. Eu diria que é o segundo, que é o japonês primeiro. Portanto, é muito aberto a qualquer pessoa que tenha a motivação de querer ganhar. Se não quer ganhar, não vai estar a fazer muito. E que tenha a paciência de querer aprender as mecânicas e as subjacentes ao jogo. Muito diz respeito ao Carcassonne, é saber as probabilidades, é saber que jogadas estão as melhores hipóteses de ganhar. Muito diz respeito ao KT, é saber dinâmica de mesa, é saber conversar com pessoas, e isto não é necessariamente algo analítico. No KT posso tentar muito analiticamente dizer, olha, o jogador está a ganhar por X, Y, Z, e a pessoa está a conversar e dizer, eu acho que não. Não parece, acho que és tu.
pronto, não vais conseguir fazer um argumento muito racional para convencer a pessoa. Portanto, é preciso ter muita variedade de características, personalidade, e por isso acho que o mundo de jogos de tabuleiro é fabuloso nesse sentido, é que é genuinamente aberto a toda a gente. Pode haver uma sobrerepresentação talvez da arte mais das ciências, porque ser ciências mais exatas, isto está mais nessa parte das probabilidades, mas genuinamente acho que qualquer pessoa tenha interesse, uma pessoa que goste e tenha vontade de querer aprender, se dará genuinamente bem neste mundo de jogos de tabuleiro, competitivamente ou não competitivamente. Portanto, é nesse sentido muito... E os teus amigos acham que é esquisito isto para torneios? Eu acho que, não sei se... Eu tenho cada conversa, eu acho que... Eu digo isto porque quando eu jogava jogos de tabuleiro desde antes de 2000, quando comecei em 2010 a ver que achei isto é esquisito. Porque para mim, os jogos de tabuleiro é jogar com os meus amigos. Sim, sim. Mas depois aos poucos fui entrando, percebo a lógica. Não é uma realidade muito próxima, não é? Não vejo todos os dias ao longo do torneio de Carcassonne do Campeonato Nacional Novo da Comédia. Não é uma realidade que esteja muito próxima. Mas é algo que vai crescendo com o crescimento também do mainstream dos jogos de tabuleiro. Agora, noto que tem aumentando um número de pessoas, nós nacionais vemos perfeitamente cá, mais gente a querer competir, gente nova, eu estou aqui há pouco tempo, 5 anos, mas nesses 5 anos já vi muitíssima gente a vir e ir, por isso eu acho que à medida que vai ganhando tração, é mais por um bocado familiarizados com a ciência de jogos de tabuleiro e da diversidade de jogos de tabuleiro que há, mas também essa vertente competitiva que algumas pessoas, não é a grande maioria, mas algumas pessoas gostam e acho que se vai naturalizando essa vertente também. Estamos quase a acabar, só temos aqui mais 5 minutinhos, mas queria falar só de 2 coisinhas. Primeiro, o azul, que não falámos. Que dicas é que dão para se conseguir ganhar lá em casa o azul? E deixo claramente para o Guilherme, que é um dos top mundial do Azul, não é mais pessoas. O Azul, a jogada 2 é um jogo muitíssimo interessante. Curiosamente há um grande overlay entre gente que joga Carcassonne e joga Azul Play. Deve ser alguma coisa da gestão dos talos, porque sabes, há um número fixo de cores, e quando jogas a 2 ao fim de 5 jogos, ao fim de 5 rondas, perdão, todas as cores estão disponíveis dentro do jogo. Portanto, da quarta ronda para a quinta tu podes planear exatamente a quantidade, não sabes a distribuição porque os talos são metidos em grupinhos, e não sabes como é que vão ser distribuídos, mas consegues planear muitíssimo bem as rondas que vais ter. E portanto, umas dicas é ter sempre em conta o número de talos que já foram usados, isso é mais importante. Se estás a pensar fazer... É os shows azulejos. Estamos aos azulejos, que eu não tenho estes estrangeirismos todos. Quem não conhece o jogo, nós temos azulejos, estamos a construir uma parede de azulejos, Há 5 cores de azulejos. baseado supostamente do Palácio em Évora. Já lá fui e não encontrei esses azulejos, mas Tiraram para fazer o jogo e para fazer o jogo. Nós estamos a construir uma parede de azulejos, sempre construímos uma linha, sempre construímos uma linha de azulejos da mesma cor, colocamos desses azulejos na nossa parede e depois a pontuação basicamente é por numerados, está sempre a pontuar no máximo possível. Este é um jogo que tem sido um sucesso mundial enorme, então muita gente disse que ia ser o novo Catan. Não sei se perdeu gás ou não atualmente, mas existem esses torneios lá fora, portanto continua a existir algum movimento, especialmente que agora tem lançado 15 expansões. O Ricardo diz que não é bom no azul. Eu vou partilhar uma história muito rápida. Eu estava em Essen há uns anos atrás e o Ricardo tinha acabado de jogar o jogo com o autor, pela primeira vez. Eu tinha comprado o jogo, eu tinha jogado, vimos em cima da mesa, eu e lá mais uma malta que estava lá em Essen, e era um jogo que estava para chegar aos 400 pontos, com aquelas telazinhas que viram que dizem 100, 200, 300, 400. Eu fiz 70, achei que estava a jogar bem, o Ricardo estava quase nos 300. Ao segundo jogo que chegou. Portanto, pronto, mas não era esta, era outra versão, mas mais ou menos, a mecânica é mais ou menos similar. Eu queria falar só um bocadinho muito rápido do futuro. Queria que vocês dissessem algumas coisas que é que acham que vai acontecer. Eu reparei, cá estamos a falar um bocadinho nisso, de já existir o World Series of Board Games em Las Vegas, com anéis, como o póquer, algo assim desse estilo, em que há um feed de entrada. Por exemplo, o White Castle está ali, devia ter lá a representá-lo, porque o Ricardo Jorge estava lá como comentador. Portanto, falar um bocadinho desses eventos. É uma coisa que vocês anseiam algum dia poder ir lá, ter essa esperança de um dia poder dar o salto aos Estados Unidos, vir lá com um anel e 50 mil euros, não sei quanto é que são os prémios. Que outros torneios é que acham que fazia sentido cá? Se lembrarem de algum jogo, olha, este é uma boa aposta. E pronto, é um bocadinho, começar por aí. Assim, esse torneio em Las Vegas hoje em dia é o topo, não é? Mas Las Vegas fica longe, pagar a viagem, a entrada, a despesa seria muito grande. Claro, quem sabe um dia podemos lá ir experimentar, não poderia lá ir experimentar, mas agora nos planos não está. Agora orientamos por ir a Londres e as Olimpíadas da mente. Relativamente a torneios, eu gosto muito de Stone Age, por exemplo, também. É um torneio que é um jogo que se joga muito, mas que ainda não avançou para torneio. Também seria jogado a 4 jogadores. Mas para cá em Portugal, para as pessoas entrarem mais em torneios, o melhor são sempre jogos mais fáceis.
menos pesados, porque isso atrai mais pessoas, atrai mais famílias, vem por curiosidade. E depois esta estratégia de fazer em sítios públicos, como os centros comerciais, atrai mais gente, mais curiosos e pode ser uma boa aposta. Uma pergunta para o Guilherme. Um evento que. Um tipo de jogo de tabuleiro que não é jogo de tabuleiro moderno, nós estamos a falar muito de jogos de tabuleiro moderno, não estamos concentrados no xadrez, nessas coisas, mas o exemplo do xadrez, que com a pandemia, provavelmente também, deu um salto muito grande para o online, e neste momento do Mundial de Esportes na Arábia Saudita, estava lá o Magnus Carlsen, o Ricardo Nakamura, o Alireza também, chegou à final com o Magnus Carlsen. Foi um evento a nível mundial, com um grande prize money, uma visibilidade mundial enorme. Com este salto também para o online, veem isso também a acontecer à parte do que está a acontecer com o World Series of Board Games em Las Vegas. Existe essa hipótese de começar a abrir outros caminhos em alguns jogos? É um bastante mais interessante, mas acho mais difícil. Acho que não tinha ainda a grande tração com o xadrez. O xadrez fez algo muito bom durante o tempo da pandemia, foi de facto passar para o online e conseguir criar uma grande tração aí. Os jogos de tabuleiro ainda têm que criar a primeira tração, acho que fisicamente, e brincar mais com os torneios presencialmente. Até porque é complicado criar estes eventos agregadores de muitos jogos de tabuleiro, porque são ligados a várias editoras e não é sempre uma coisa mais fácil criar um evento, podemos chamar o World Series of Board Games Mundial, em que conseguimos todos os jogos mundiais. Acho que fazendo torneios mais localizados, o online vai ser uma grande ferramenta. Já acontece, por exemplo, o Carcassonne, onde falámos do Mundial por Equipas, que é um evento totalmente online, com a divulgação física disso, e online funciona bastante bem, é ultra competitivo, começa a ter uma bastante exposição com pessoas como o Alex e outros youtubers que fazem cobertura em direto dos jogos com comentário em alto nível, e acho que é a partir daí, com gente muito especializada e muito interessada nos jogos, conseguimos captar maiores audiências. Por isso, se no futuro vamos ter torneios com essa base e tudo, xadrez online, provavelmente não, no futuro mais distante talvez. E última pergunta aqui para o Ricardo, umas dicas para alguém que gosta muito de um certo jogo e queria começar a participar em torneios online, provavelmente. O que é que ele pode procurar? Online? Sim, online pode procurar o grupo do Maior da Minha Aldeia, que existe no Facebook ou no Board Game Arena. Criar conta no Board Game Arena, onde está a maior parte da comunidade portuguesa de jogos online, e depois por aí facilmente encontra conselhos dentro do grupo e quais os torneios a participar. Se estiver atento também à Devir, que é quem desenvolve mais jogos, mais torneios de jogos de tabuleiro, eles têm estes três e no site deles também vão anunciar quando é que são as datas das qualificatórias, e depois de vez em quando vão aparecer uns mais esporádicos, que esses não são tão certos e esses é preciso estar mais atento. Ok. Queria só, se alguém tiver alguma pergunta, estejam à vontade, mas queria aproveitar este bocadinho final para agradecer mais uma vez à FNAC, aos nossos convidados por terem disponibilizado o seu tempo e dar cá um saltinho para falar um bocadinho da sua experiência e dar-vos os parabéns por terem feito na divulgação e nos prémios, têm ganho várias medalhas. Queria também dar o agradecimento ao Grupo Board Games de Sintra por todo o apoio em disponibilizar alguns dos jogos que temos aqui abertos. E alguma questão, agora no final, venham ter comigo, falamos um bocadinho. Muito obrigado por todos e obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado.